Bom dia a todos. Falando um pouco de resultado, o XP Macro terminou o mês com 2,30 de alta, fazendo 21,20 de rentabilidade no ano, e o XP Macro Plus 3,5 no mês, terminando o ano com 35,6%. Em termos de rentabilidade, a maior parte desses ganhos vieram em posições vendidas em bolsa americana e tomadas em juros. A gente tem já nos últimos 45 dias, tendo ficado mais tomado na parte mais longa da curva americana, em vez da curta, que a gente ficou durante mais tempo. Nós também tivemos ganhos em posições compradas em dólar, principalmente contra o euro, contra o pound, né, contra a libra esterlina, também contra o peso chileno e também contra o yuan chinês. Falando em termos de cenário, pegando pelos Estados Unidos, eu acho que mudou pouco na nossa cabeça, na verdade. Eu acho que desde o Jackson Hole, como o Fernando falou, o Paulo tem insistido nessa analogia com o que aconteceu com o Paul Volcker, né? Só relembrando o que o Fernando estava comentando, o Paul Volcker foi o cara que ficou famoso por ter subido os juros e ter domado a inflação, em demérito ao Arthur Burns, que veio imediatamente anterior, que também subiu os juros, botou os juros em 10%, mas quando a inflação caiu, ele caiu os juros novamente, a inflação descontrolou, expectativas desancoraram e ele entrou para a história de uma forma infame. Acho que o Paulo tem bastante o sentimento de não repetir isso. Eles estão deixando claro que não é um, não é dois, precisa de um momento, um tempo grande de juros altos para conseguir chegar no que eles querem. Então, a gente vê esses movimentos que o mercado está tendo agora, de expectativa de reversão do pé, Fed, a gente vê, como a gente já viu no passado, né, o mercado gosta de chamar de Fed pivot, é a hora que o Fed vai parar de subir, a hora que as coisas estão acabando, porque teve uma pequena desaceleração no mercado de trabalho, a gente reforça que o Fed vai precisar de um bom período disso acontecendo, isso tem que acontecer, e precisa de um bom tempo para o Fed finalmente conseguir estabilizar o processo de alta de juros. A gente viu tinha uma dificuldade muito grande de ver esse processo de alta de juros não terminar com bastante dor para a economia, é quase que necessário. Pela primeira vez em muito tempo, o Banco Central tem reforçado isso, de saber que você vai precisar impor uma certa dose de dor na economia. A gente acha que esses processos têm uma tendência a acabar de uma forma mais desorganizada. A gente acha que, olhando para isso tudo, a Bolsa Americana ainda parece assimétrica, não quer dizer que não vai ter volatilidade, que não vai ter essas altas mais fortes, e isso é muito incontrolável. Mas quando a gente olha para a expectativa de resultados da economia, da Bolsa Americana, os analistas ainda projetam alguma coisa perto de 10% de alta. Nos parece muito elevado, obviamente que de fato não é essa projeção, tem lags. Quando a gente olha em recessões, historicamente, os lucros das empresas nos Estados Unidos caíram entre 10% e 15%, então ainda parece ter um espaço bom de compressão de múltiplos e principalmente de projeção de lucros. Então a gente ainda mantém posições vendidas em Bolsa Americana. Falando agora um pouco do outro lado do mundo, eu acho que o que aconteceu na Inglaterra nessas últimas 2 semanas foi uma coisa inédita. Assim, eu estou no mercado desde 99, eu não lembro de ter visto bondes de 30 anos de um país desenvolvido oscilar 150, 200 bases num espaço tão curto de tempo. Isso é muito destruidor. Acho que esse de longe são os ativos onde fica a maior parte da poupança mundial, né? Títulos de renda fixa longos de economias desenvolvidas. O que está acontecendo foi muito impressionante. Eu acho que tem um impacto de posições em derivativos e que depois têm sido noticiadas, que nos lembram muito, nos remetem, né? Eu acho que a gente, curiosamente, tem visto a história brasileira se repetir em alguns lugares, né? A gente começou a subir juros aqui, todo mundo achava que para baixo do neutro, depois acima do neutro, os Estados Unidos um ano depois a mesma coisa, e agora a gente está vendo acontecer na Inglaterra o uso de derivativos, como a gente viu em 2008, para quem lembra o caso emblemático da Aracruz aqui em 2008, o uso de derivativos de cambiais, e na Inglaterra foi fundos de pensão, uso de derivativos de renda fixa para se alavancar depois da queda de juros. Então, isso gerou uma volatilidade e um nível de estresse sem precedente no mercado. Isso, na minha cabeça, mostra um pouco da fragilidade que o mercado ainda tem. Isso tem mostrado, o mercado de crédito desenvolvido no mundo tem sofrido bastante. O mercado de high yield americano, o mercado de crédito para empresas
mais arriscadas piorou muito nas últimas semanas. Então, a gente ainda vê um mercado se desorganizando, né? Lembrando que a gente está só em 3% de juros, acho que o FED deve chegar pelo menos em 4,25%. Então, a gente acha que esse é um processo que vai continuar impondo dor na economia e deve ser ainda preocupante, tá? Falando do nosso lado agora de Brasil, eu compartilho em boa parte o que o Fernando disse em relação à visão de eleição, obviamente. A gente, o grande vencedor, de fato, foi o combo centro-direita, centrão, bolsonarismo. É, ainda que a tarefa para o presidente seja hercúlea de reversão da votação, não é impossível, mas principalmente a gente vê um parlamento que parece mais difícil você ter grandes contra-reformas, vai. Eu acho que assim, você apara de uma forma maior o risco de você ter uma piora muito grande, de você aprovar alguma coisa muito deletéria para a economia e por aí vai. Por outro lado, a gente tem uma dificuldade muito grande de ver você aprovar grandes reformas. Eu acho que ainda não está claro na nossa cabeça qual vai ser o papel do Centrão em reformas construtivas. O PSDB, por exemplo, ao longo do primeiro e segundo mandato do governo do presidente Lula, sempre votou favorável a reformas que eles entendiam que eram positivas para o Brasil, independente da orientação de presidência ao contrário. A gente não tem a convicção que isso vai acontecer agora. Então, se de fato isso atrapalha e impede grandes votações nefastas, a gente tem dúvida se isso ajuda também a aprovar coisas boas. De toda forma, eu acho que tira um grande risco de cauda de curto prazo. Então, na nossa visão, melhora sim o ambiente para o Brasil. E aí fica a pergunta como expressar essa melhora de ambiente, né? Aí pegando as três principais classes de ativo, e eu vou acabar passando por uma pergunta que, desculpa, eu perdi o nome de quem foi, que fez aqui no Q&A perguntando sobre o mercado de juros no Brasil. Então, começando por esse mercado, a gente não vê grandes assimetrias no mercado de juros, tá? Quando a gente olha para a curva de juros no Brasil, a gente vê quase 400 bases de queda nos próximos 18 meses. A gente tem um pouco de dificuldade de ver isso materializando. A analogia que a gente já fez no passado e fica cada vez mais evidente para a gente é quando a gente olha para 2016, né, o ciclo de queda de 2016, você vem de um patamar de inflação muito parecido nominalmente com o que a gente tem hoje, principalmente a inflação de serviços. A gente tem uma inflação de serviços muito alta e rodando muito alta, com juros reais já rodando em patamares elevados há um bom tempo, né? Então, não é uma inflação que vai começar a sentir só agora os efeitos de política monetária. E quando a gente olha para 2016, você precisou da maior recessão do pós-guerra no Brasil, você precisou de uma valorização do câmbio de quase 30%, você precisou fazer um belo aperto fiscal, né? Lembrando que desde 2015 você já apertava gastos discricionários, depois entrou o governo Temer, você fez um belo aperto fiscal, tudo isso para você fazer a inflação de serviços convergir 18 meses depois. Então, a gente tem uma dificuldade de ver no cenário atual, em que a gente não vê uma valorização cambial muito relevante, eu falo sobre isso um pouco, a gente não vê uma contração fiscal ano que vem, né? Pelo contrário, a gente está discutindo qual é o tamanho do cheque que o governo Lula vai dar, hoje já se fala em quase 200 bi para o ano que vem, né? O cheque, quando a gente fala, é quanto você vai tirar do teto de gasto ano que vem. Num ambiente que o resto do mundo está fazendo fiscal, e que o presidente, a princípio, será eleito com um mandato de reconquistar gastos, investimentos e por aí vai. A gente não vê espaço para grande retração fiscal ano que vem. Então, tem uma certa dificuldade de ver o mercado acontecer o que está precificado no mercado. Ou, no mínimo, para ganhar dinheiro, a gente tem que apostar que vai ter muito mais queda do que já está precificado. Então, eu tenho dificuldade de ver ter mais queda do que está precificado na curva hoje em dia. Quando a gente olha para a curva um pouco mais longa, o juros já está abaixo de 10%, e quando a gente olha para o que está acontecendo no resto do mundo, esse equilíbrio piora, né? Você olha, por exemplo, uma analogia simples, você olha o juros de 2 anos nos Estados Unidos real, acima de 1%, né? 1 e poucos por cento. Quando você olha o CDS, né, que é o prêmio de risco brasileiro em dólar lá fora, está 300 bases. Então, se você juntar os dois, o juro brasileiro neutro não deveria ser muito abaixo de 450, né, 4,5%. Quando você pega uma B a 5,5, 5,60, 5,70, não parece que tem esse prêmio todo, onde a gente vê um prêmio maior de fato, na inflação implícita. A gente já vê alguns dos nossos colegas gestores falando sobre posições medidas em inflação implícita. A gente não acha que é assimétrico,
tá? Então, a gente não vê essa simetria tão grande, então a gente não tem posições de inflação implícita. Eu estou contando essa história para falar que a gente não tem grandes posições ou posições zero no mercado de juros. Hoje em dia, a gente tem algumas posições de curva de juros, mas não tem posições direcionais. Falando um pouco de câmbio, a gente não acha que o câmbio seja a melhor forma de expressar essa visão mais construtiva de Brasil, por algumas razões. Quando você olha o que justifica, o que explica o câmbio justo, a gente geralmente gosta de olhar preços de commodities, diferenciais de juros interno e externo, como é que o dólar está com as outras moedas no resto do mundo, e qual é o prêmio de risco do Brasil. E eu volto ao CDS, né, que é um instrumento operado em bolsas que fala qual é o prêmio de risco do Brasil. E tudo isso piorou muito nas últimas semanas. Então, quando a gente põe isso tudo lá na fábrica de salsicha do modelo, um modelo de câmbio justo que oscilava entre 4,80 e 4,90, já tem convergido para um pouco mais perto de 5,15. Então, parece que não tem esse prêmio todo no câmbio. A gente sempre gosta de tentar se pautar aqui por fugir das grandes burradas. Eu te confesso que eu ficaria incomodado em perder dinheiro vendido em dólar quando a gente tem a maior alta de juros nos Estados Unidos em décadas, as commodities parecem estar caindo, e tem um governo que está entrando que não parece ser fiscalista. Então, não parece que vem daí a grande assimetria. E aí volta para o mercado que, na nossa visão, parece mais assimétrico para apostar a favor, que é o mercado de bolsa. A gente já vinha falando isso antes do resultado das eleições até, a gente acha que a bolsa tem preço, tem assimetria, um cenário de juros reais que não é tão alto quanto as pessoas imaginam, um cenário de crescimento mais forte. A bolsa parece ser o melhor ativo, então a gente vem carregando posições compradas em bolsa, ainda que não tão significativas como foi no passado. Quando a gente olha para, acho que o Peixoto vai falar isso 100 vezes melhor que eu, mas quando a gente pega a bolsa e olha só as empresas fora Petro e Vale, a gente vê a bolsa mais de um desvio padrão, o equity risk premium, né, como a gente gosta de olhar, abaixo da média. Então, acho que a bolsa tem prêmio, e nesse cenário de atividade mais forte, a gente vai terminar o ano com 3% para esse ano. Acho que a bolsa, de fato, parece ser o ativo mais assimétrico para puxar essa melhora. Então, terminando, em termos de posições como um todo, a gente segue vendido em bolsa americana, segue tomado em juros lá fora, tem pessoas menores compradas em dólar contra euro e pound, já foram maiores. A gente tem posições compradas em bolsa no Brasil, tá? A gente já teve mais uma posição em carteira, hoje está mais concentrado em índice, e tem uma pequena posição comprada em dólar contra real e uma pequena posição vendida em volatilidade dólar real também. Acho que basicamente é isso. A gente está um pouco positivo com o Brasil, mas não é um outright positivo enorme, e segue com posições mais preocupadas com o mercado lá fora.